O que você faria se ouvisse um grito rasgando o silêncio do deserto e soubesse que ignorá-lo seria condenar uma alma inocente à morte? Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, seja onde for que você esteja me ouvindo agora, seja muito bem-vindo. Meu nome é Samuel Cole, tenho 52 anos e sou fazendeiro nestas terras secas do Arizona há mais de 30 anos. Antes de seguir, deixa aqui nos comentários de onde você está assistindo. Eu gosto de imaginar cada um de vocês aí do outro lado, vivendo essa história junto comigo. E se quiser continuar ouvindo histórias como essa, se inscreve. É rapidinho e ajuda muito o canal. O sol caía como chumbo derretido sobre minha cabeça quando ouvi aquele grito. Era meio da tarde. O calor fazia a terra tremer e eu estava voltando da cidade com mantimentos. Meu cavalo, um alazão velho chamado Rusty, parou de repente, as orelhas viradas para algum lugar além das rochas vermelhas. Eu puxei as rédeas, prestei atenção. Silêncio, só o vento assobiando entre os cactos. Então veio de novo, mais fraco dessa vez, quase perdido no ar quente. Um grito de mulher. Meu sangue gelou. 30 anos no oeste me ensinaram que gritos assim não significam nada de bom. Podia ser bandidos, podia ser índios renegados, podia ser qualquer diabo que andasse solto por essas terras. A parte sensata de mim dizia para seguir em frente, para não me meter onde não era chamado. Mas tinha outra parte, aquela que ainda lembrava do rosto da minha irmã Clara, levada por homens maus quando eu tinha apenas 17 anos. Eu não tinha feito nada naquele dia. Fiquei escondido, tremendo atrás do celeiro, ouvindo os gritos dela se afastando na noite. Vivi com essa culpa desde então, carregando o peso de não ter sido corajoso o suficiente. Dessa vez seria diferente. Desci do cavalo, peguei o rifle que sempre carregava preso na sela e me encaminhei devagar em direção ao som. As botas afundavam na areia quente, cada passo levantando uma nuvem de poeira. O coração batia forte, mas não era de medo. Era de raiva. Raiva de mim mesmo, raiva do mundo, raiva de quantas vezes tinha virado as costas para sofrimento alheio. Contornei uma formação de pedras e foi quando vi. Uma mulher jovem, não devia ter mais que 20 e poucos anos, estava amarrada a um poste de madeira velho, provavelmente resto de alguma cerca abandonada. Os pulsos sangravam onde a corda mordia a pele. O vestido estava rasgado, manchado de terra e sangue. O cabelo escuro cobria parcialmente o rosto, mas dava para ver os hematomas nos braços, as marcas de violência recente. E então ela levantou a cabeça e nossos olhos se encontraram. Mas quando eu dei mais um passo para frente, ouvi o clique inconfundível de um revólver sendo engatilhado bem atrás da minha cabeça. A voz veio rouca, mastigada por anos de uísque barato e crueldade. Eu que você largava esse rifle bem devagar, velho. A menos que queira que seus miolos pintem essas pedras de vermelho. Eu conhecia aquele tipo de voz. Era a voz de homem que já tinha matado antes e dormir tranquilo depois. Abaixei o rifle com cuidado, levantei as mãos. Calma aí, amigo. Não quero confusão. Ouvi passos na areia atrás de mim, depois o cano frio do revólver encostou na minha nuca. Amigo, o homem deu uma risada seca. Você não é meu amigo, velho. E tá enfiando o nariz onde não foi chamado. Ele me virou bruscamente e pude ver o rosto dele pela primeira vez. Era um homem mais novo que eu, talvez uns 40 anos, com cicatrizes cortando o rosto barbudo e olhos mortos, do tipo que já tinha visto demais e sentido de menos. Usava um colete de couro sobre camisa suja e no peito brilhava uma estrela de xerife. Meu estômago afundou. Um xerife corrupto era pior que qualquer bandido comum. Xerife, eu disse tentando manter a voz firme. Não sei que tipo de lei o senhor representa, mas amarrar uma mulher no deserto não é... Ele me cortou com um tapa que fez minha cabeça girar. O gosto de sangue encheu minha boca. Cala essa boca, velho metido. Essa aí é propriedade do chefe, entendeu? Ela fugiu. E quando alguém foge, tem que pagar o preço. Olhei por cima do ombro dele para a mulher amarrada. Ela me observava com olhos arregalados, cheios de lágrimas e desespero.
Os lábios se moveram, formando palavras silenciosas. Me ajuda, por favor. Algo dentro de mim se quebrou naquele momento. Todas as vezes que tinha sido covarde, todas as noites que acordei suando, frio, pensando em Clara, todas as desculpas que tinha dado para mim mesmo ao longo dos anos, tudo isso desmoronou. Eu tinha uma escolha agora, e dessa vez não ia escolher o caminho da covardia. Solta ela, eu disse, baixo, mas firme. O xerife piscou, depois riu, incrédulo. Você tá brincando, velho? Você tá com um revólver apontado para sua cabeça e tá me dando ordens? Não tô dando ordem, respondi. Tô fazendo um pedido. Pela última vez. Solta a mulher. Ele cuspiu no chão, a diversão sumindo do rosto. Você quer morrer por causa de uma prostituta, é isso? Quer virar adubo aqui no meio do nada, por causa de uma vadia que nem te conhece? Eu não respondi. Só continuei olhando nos olhos dele, esperando. Os segundos se arrastaram como horas. O dedo dele apertou o gatilho devagar. Eu podia sentir. Seu velho idiota, ele rosnou. Então 2 tiros estouraram no ar seco do deserto, ecoando entre as rochas. Mas nenhum deles veio do revólver dele. O xerife caiu de joelhos, os olhos arregalados de choque. 2 manchas vermelhas se espalhavam pelas costas do colete de couro. Ele tentou levantar a arma, mas os dedos não obedeciam mais. O revólver caiu na areia e logo depois ele desabou de cara no chão, levantando uma nuvem de poeira. Eu me virei rapidamente. A uns 50 metros de distância, montado num cavalo preto, havia outro homem com um rifle ainda fumegante nas mãos. Ele era magro, alto, usava um chapéu de aba larga que sombreava o rosto. Uma bandana vermelha cobria o pescoço. Ficamos nos encarando por um longo momento. Ele em cima do cavalo, eu com as mãos ainda levantadas, o corpo do xerife sangrando entre nós. Então ele baixou o rifle devagar, inclinou a cabeça para a mulher amarrada. Vai lá soltar ela antes que apareça mais gente. Eu não precisei ouvir 2 vezes. Corri até o poste, peguei a faca da bota e comecei a cortar as cordas. Elas estavam tão apertadas que tinham cortado fundo na pele. A mulher gemeu quando os braços caíram, o sangue voltando a circular. Calma, moça, sussurrei. Você tá segura agora. Ela desabou nos meus braços, o corpo tremendo incontrolavelmente. Eu a segurei com cuidado, sentindo como ela era leve, como se não tivesse comido direito há dias. Obrigada, ela sussurrou contra meu ombro. Obrigada, obrigada, obrigada. O estranho do cavalo se aproximou, os cascos fazendo barulho na areia dura. Ele desceu com um movimento fluido, se agachou ao lado do corpo do xerife, revirou os bolsos. Achou um maço de notas, algum tabaco e uma carta dobrada. Leu rápido, depois jogou tudo no chão exceto o dinheiro. Esse aí era Jacob Crane, ele disse, a voz rouca mas calma. Trabalhava para o coronel Mitchum. Se ele tá morto, significa que daqui a pouco vai ter um pelotão inteiro vindo atrás de vocês. Olhei para ele. Então para a mulher nos meus braços, depois para o corpo no chão. Merda, eu tinha me metido numa encrenca bem maior do que imaginava. Quem é você? E perguntei ao estranho. Ele sorriu, mas não era um sorriso feliz. Era o tipo de sorriso que homens dão quando sabem que a morte está chegando e não ligam mais. Nome é Carter. Ezra Carter. E vocês 2 acabaram de ganhar um inimigo poderoso. Ele apontou com o queixo para a mulher. Ela fugiu da propriedade do coronel, não foi? Das casas de entretenimento que ele administra. A mulher assentiu fracamente, as lágrimas escorrendo. Ele me comprou, ela sussurrou. Meu pai devia dinheiro. Quando ele morreu, o coronel disse que a dívida passou para mim. Me trancou naquele lugar, me obrigou a fazer coisas. A raiva voltou a ferver dentro de mim. Ninguém tem direito de fazer isso com outra pessoa. Carter deu de ombros. Direito? No oeste, parceiro, direito é o que você consegue manter com uma arma na mão. E o coronel Mitchum tem muitas armas. Ele olhou para o horizonte franzindo a testa. Vocês têm talvez 2 horas antes da próxima patrulha passar por aqui. Quando acharem o corpo do Crane, vão seguir as pegadas direto até vocês. Então, o que fazemos? Perguntei. Carter montou no cavalo de novo. Ajeitou o chapéu. Vocês correm.
correm para bem longe e rezam para que eu consiga ganhar tempo suficiente. E você, vai fazer o quê? Ele sorriu de novo, aquele sorriso triste e perigoso. Vou fazer o que sempre faço. Vou causar o tipo de confusão que faz homens maus perderem o sono. E com isso, ele esporeou o cavalo e desapareceu numa nuvem de poeira, deixando eu e a mulher sozinhos com um cadáver e uma tempestade se formando no horizonte. Eu sabia que não tínhamos muito tempo. Peguei a mulher no colo. Ela pesava menos do que um saco de ração e a levei até onde Rusty esperava pacientemente. O cavalo bufou quando se aproximamos, sentindo o cheiro de sangue e medo. Como você se chama? E perguntei enquanto a ajudava a subir na sela. Rose! Ela respondeu, a voz ainda fraca. Rose Bennett. Tá bem, Rose. Segura firme em mim. A gente precisa sair daqui rápido. Montei na frente dela, senti os braços finos dela se enrolarem ao redor da minha cintura. Dei uma última olhada para o corpo do xerife caído na areia, já começando a atrair moscas no calor. Não senti remorso. Homens como ele tinham feito uma escolha e agora pagavam o preço. Esporeei Rusty e saímos em disparada pelo deserto. O sol ainda queimava forte, mas já começava a descer em direção ao horizonte. Tínhamos que achar abrigo antes do anoitecer, algum lugar onde pudéssemos nos esconder e Rose pudesse descansar. Cavalgamos por quase 1 hora, sempre olhando para trás, sempre esperando ver uma nuvem de poeira indicando perseguidores. Mas o deserto continuava vazio e silencioso, só o barulho dos cascos de Rusty e o vento seco. Finalmente, avistei o que procurava, uma formação de rochas com uma entrada estreita levando a uma pequena caverna. Não era muito, mas serviria. Desmontei e ajudei Rose a descer. Ela mal conseguia ficar em pé, as pernas tremendo. Vem, vamos entrar aqui. Você precisa descansar. A caverna era fresca e escura, um alívio bem-vindo depois do calor infernal lá fora. Tinha marcas antigas de fogueiras no chão. Algum viajante tinha usado esse lugar antes. Acomodei Rose contra a parede de pedra, tirei meu cantil e ofereci a ela. Rose bebeu com avidez, a água escorrendo pelos cantos da boca. Quando terminou, me devolveu o cantil e finalmente me olhou direito pela primeira vez. Os olhos eram verdes, bonitos apesar dos hematomas ao redor. Por que você fez isso? Ela perguntou. Porque arriscou sua vida por mim. Você nem me conhece. Sentei ao lado dela, tirei o chapéu, passei a mão pelos cabelos grisalhos. Como explicar 30 anos de culpa em poucas palavras? Eu tive uma irmã uma vez. Comecei, a voz saindo mais rouca do que pretendia. Clara. Ela era mais nova que eu, 17 anos, quando uns homens vieram. Eu era jovem, assustado. Fiquei escondido enquanto eles a levavam. Ouvi os gritos dela, ouvi ela me chamando, me pedindo ajuda, e eu não fiz nada. Rose colocou a mão no meu braço, um toque leve como uma pluma. Você era só um garoto. Era, concordei. Mas isso não torna mais fácil de carregar. Toda noite, desde então, eu ouço aqueles gritos. Todo dia, eu me pergunto como ela teria sido se eu tivesse sido corajoso. Se tivesse feito alguma coisa. Olhei para Rose e vi Clara nela. Vi todas as mulheres que tinham sofrido enquanto homens covardes como eu viravam as costas. Hoje eu fiz alguma coisa. E pode ser que me custe tudo, mas pelo menos dessa vez eu não vou ter que viver com a culpa de não ter tentado. Rose começou a chorar de novo, mas dessa vez não eram lágrimas de medo ou dor. Eram lágrimas de gratidão, de alívio, de finalmente ter encontrado alguém que se importava. Ela se encostou em mim e eu deixei, passando o braço ao redor dos ombros dela. Ficamos assim por um longo tempo, dois estranhos unidos pelo trauma e pela esperança. Lá fora, o sol continuava descendo, pintando o deserto de laranja e vermelho. Era bonito de um jeito cruel. O tipo de beleza que escondia perigo e morte logo abaixo da superfície. Samuel, Rose disse de repente. Esse tal de Coronel Mitchum, ele não vai parar. Ele vai mandar todo mundo que tem atrás de mim. E quando descobrirem que você me ajudou, vão te matar também. Eu sabia que ela estava certa. Tinha ouvido histórias sobre o coronel,
um homem rico e poderoso que tinha construído um império de violência e exploração. Ele era dono de metade das casas entre aqui e o México, lugares onde mulheres como Rose eram tratadas como mercadoria. Deixa eu me preocupar com isso, respondi, mas a confiança na minha voz era falsa. A verdade era que eu estava aterrorizado, mas tinha feito minha escolha e não ia voltar atrás agora. A noite caiu rápida no deserto, como sempre cai. Um momento tinha luz, no outro só escuridão e estrelas. Fiz uma pequena fogueira na entrada da caverna, justa o suficiente para não chamar atenção, mas que mantivesse os animais afastados. Rose dormia encostada na parede de pedra, finalmente tendo encontrado um pouco de paz no sono. Eu ficava acordado, o rifle no colo, os olhos fixos na escuridão lá fora. Cada som me fazia tensionar, cada movimento de sombra me fazia apertar a arma. O deserto à noite é cheio de vozes, o uivo de coiotes ao longe, o ranger de galhos secos, o assobio do vento entre as pedras. Mas eu tinha aprendido há muito tempo a distinguir entre os sons naturais e aqueles feitos por homens. Foi por volta da meia-noite quando ouvi cascos de cavalo distantes, mas se aproximando. Vários cavalos cavalgando devagar, com cuidado. Eles estavam procurando, seguindo um rastro. Nosso rastro, cutuquei Rose gentilmente. Ela acordou com um grito abafado, os olhos arregalados de terror. Shh! Sussurrei, colocando a mão sobre a boca dela. Tem gente vindo. Preciso que você fique aqui bem quietinha, sem fazer barulho nenhum. Entendeu? Ela assentiu, o medo estampado no rosto. Apaguei a fogueira rápido, jogando areia sobre as brasas. A fumaça subiu em espirais finas antes de desaparecer. Peguei o rifle e me posicionei na entrada da caverna, escondido atrás de uma pedra grande. Os sons de cascos ficaram mais altos. Então vi as silhuetas, 5 cavaleiros se movendo lentamente entre as rochas. Carregavam tochas, a luz fraca dançando nas paredes de pedra. O rastro leva para cá, ouvi uma voz grossa dizer. Tem que estar por perto. Talvez tenham continuado, outra voz respondeu. Não tem fogueira, não tem barulho, não interessa. O coronel quer ela de volta. E quer a cabeça do velho que matou Crane. Meu dedo acariciou o gatilho do rifle. 5 contra 1 não eram boas chances, mas eu tinha a vantagem da posição. Se começasse atirando, podia derrubar 2 ou 3 antes que reagissem. Mas então o quê? Os outros viriam, haveria um tiroteio e Rose ficaria exposta. Os cavaleiros pararam bem na frente da caverna. Um deles desceu, começou a examinar o chão com a tocha. Tem marcas aqui, ele disse. Recentes? Eles passaram por aqui. Meu coração batia tão forte que tinha certeza que eles podiam ouvir. Apontei o rifle para o homem agachado, esperando o momento certo. Se ele desse mais um passo, se apontasse a tocha para dentro da caverna, eu teria que atirar. Mas então outro som cortou a noite. Um uivo longo e arrepiante. Lobo, próximo. Os cavalos relincharam nervosos empinando. Os homens olharam ao redor tensos. Maldição! Um deles praguejou. Tem uma alcateia por aqui. O homem agachado se levantou rápido, montou de novo. Vamos procurar em outro lugar. Não quero estar no meio de uma caçada de lobos. Os cavaleiros se afastaram, as tochas balançando na escuridão. Esperei até que os sons dos cascos sumissem completamente antes de relaxar. Soltei o ar que estava segurando, percebi que estava suando frio apesar do frio da noite. Rose apareceu ao meu lado, os olhos brilhando na escuridão. Foi por pouco, ela sussurrou. Foi. Olhei para a direção de onde tinha vindo o uivo do lobo. Não houve mais nenhum depois daquele primeiro. Estranho. Lobos caçam em grupos, fazem barulho, comunicam entre si. Aquele tinha sido um uivo único, isolado. Quase como se... Carter, murmurei. O quê? E Rose perguntou. Aquele homem, Carter. Ele disse que ia ganhar tempo pra gente. Acho que acabou de fazer isso. Rose olhou para a escuridão, admiração misturada com confusão no rosto. Ele imitou um lobo? Parece que sim. E provavelmente salvou nossas vidas. Voltamos para dentro da caverna, mas não reacendi a fogueira. Ficamos sentados no escuro, ouvindo a noite, esperando o amanhecer. Samuel,
Rose disse depois de um longo silêncio. Sim, quando tudo isso acabar... Se acabar, o que você vai fazer? Pensei sobre isso. Minha fazenda estava lá, esperando. Meus animais, minha vida simples e solitária. Mas sabia que nada seria igual depois disso. Tinha cruzado uma linha. Tinha me tornado um homem procurado. Não sei, respondi honestamente. Acho que vou ter que descobrir quando chegar lá. Ela ficou quieta por um momento, depois disse baixinho, obrigada por não me deixar sozinha. Eu não respondi, só apertei a mão dela no escuro. Às vezes as palavras não são necessárias. Às vezes o simples ato de estar presente já diz tudo. E enquanto esperávamos o sol nascer, enquanto nos preparávamos para o próximo dia de fuga e medo, eu percebi algo importante. Pela primeira vez em 30 anos, eu não estava mais correndo da minha culpa. Estava correndo em direção a alguma coisa, em direção à redenção. O amanhecer trouxe luz, mas não trouxe paz. Rose e eu saímos da caverna com cuidado, checando os arredores antes de expor completamente. O deserto estava vazio até onde a vista alcançava. Só rochas vermelhas e terra seca brilhando sob o sol nascente. Para onde agora? E Rose perguntou, a voz ainda rouca de sono. Antes que eu pudesse responder, ouvi o som de cascos de novo, dessa vez vindo devagar, deliberadamente. Empurrei Rose para trás da rocha, levantei o rifle, mas então reconheci o cavaleiro. Carter, no seu cavalo preto, se aproximando com as mãos levantadas num gesto de paz. Calma, velho, ele chamou. Sou eu. Baixei a arma, mas não completamente. Você tem o costume de aparecer do nada. Ele sorriu, descendo do cavalo. É assim que sobrevivo no Oeste, sendo imprevisível. Olhou para Rose, que tinha saído do esconderijo. A senhorita está bem? Rose assentiu. Graças a você. Aquele uivo de lobo. Ah, isso! Carter deu de ombros. Truque velho que aprendi com um rastreador Apache. Funciona a maioria das vezes. Por que você está nos ajudando? Perguntei. Não nos conhece, não ganha nada com isso. Na verdade, só está colocando sua própria cabeça a prêmio. Carter ficou sério, os olhos perdendo aquele brilho de humor. Digamos que eu tenho minhas razões. O Coronel Mitchum e eu temos uma história. Uma história que envolve pessoas que eu amava sendo machucadas. Ele não elaborou mais, e eu não perguntei. No Oeste, todo homem tem seus fantasmas, e a gente aprende a respeitar os segredos uns dos outros. Vocês não podem continuar correndo para sempre, Carter disse, mudando de assunto. O coronel tem homens por todo o território. Mais cedo ou mais tarde vão cercar vocês. Então o que sugere? Perguntei. Temos que acabar com isso. Cortar a cobra na cabeça. Olhei para ele como se tivesse enlouquecido. Você está falando de ir atrás do coronel Mitchum? O homem tem um exército particular. É suicídio. É, Carter concordou, a não ser que a gente seja mais esperto que ele. Ele se agachou, começou a desenhar no chão com um graveto. O coronel vai estar em Silver Creek amanhã à noite. Ele sempre fica no hotel mais caro, o Grand Palace. Leva meia dúzia de capangas com ele, mas deixa o resto dos homens nas casas que administra. E como isso nos ajuda? E Rose perguntou, se aproximando. Por que? Carter disse, levantando os olhos. Se conseguirmos chegar até ele... Se conseguirmos fazê-lo entender que não vale a pena continuar perseguindo vocês, talvez ele desista. Homens como ele nunca desistem, eu disse. É questão de orgulho. Exato. É por isso que precisamos destruir esse orgulho. Precisamos de evidências do que ele faz, provas que possam arruiná-lo se chegarem nas mãos certas. Rose ofegou. Eu sei onde ele guarda tudo. Livros de contabilidade, contratos, nomes. Tudo que pudesse incriminá-lo, ele mantinha numa caixa forte no escritório dele. Carter sorriu, mas era um sorriso perigoso. Então temos um objetivo. Invadir o Grand Palace, roubar as evidências e usar isso como barganha. Você tá louco, eu disse, mas mesmo enquanto falava, parte de mim estava considerando. Louco. E Carter riu. Provavelmente. Mas qual a alternativa? Vocês passam o resto da vida olhando por cima do ombro? Rose nunca consegue ter uma vida normal. Não, isso tem que acabar. E vai acabar em Silver Creek. Olhei para Rose. Ela estava pálida, mas havia determinação nos olhos verdes. Eu quero fazer isso,
ela disse. Quero que ele pague pelo que fez. Não só comigo, mas com todas as outras mulheres que ele mantém presas. Suspirei, sabendo que estava prestes a fazer a segunda decisão mais estúpida da minha vida. A primeira tinha sido ajudar Rose, mas já que tinha começado esse caminho, podia também seguir até o fim. Tá bem, concordei, mas fazemos do meu jeito. Planejamos tudo, não deixamos nada ao acaso. E se as coisas saírem errado, a gente corre e nunca mais volta. Carter estendeu a mão. Combinado! Apertamos as mãos, 3 pessoas improváveis unidas por um objetivo impossível. No fundo, eu sabia que as chances de sobrevivermos eram pequenas, mas também sabia que algumas coisas valem mais do que sobreviver. Algumas coisas valem a pena morrer tentando. E fazer o Coronel Mitchum pagar pelos seus crimes, isso definitivamente valia a pena. Chegamos a Silver Creek quando a lua já estava alta. A cidade era maior do que eu esperava, com ruas largas de terra batida ladeadas por construções de madeira. Luzes brilhavam nas janelas dos salões, e o som de piano e risadas derramava-se pelas portas abertas. Mas havia também sombras entre as luzes, becos escuros, onde negócios mais obscuros aconteciam. Carter nos guiou por caminhos secundários, evitando as ruas principais. Paramos numa pensão pequena na periferia da cidade, o tipo de lugar que não fazia perguntas. A dona, uma mulher idosa com cabelos brancos presos num coque apertado, nos deu 2 quartos sem nem olhar direito para nossos rostos. Descansem, Carter disse quando chegamos aos quartos. Amanhã vai ser um longo dia, e uma noite ainda mais longa. Mas nenhum de nós conseguiu dormir muito. Eu ficava deitado na cama estreita, olhando para o teto de madeira, pensando em todas as maneiras que o plano podia dar errado. E eram muitas. No quarto ao lado, ouvia Rose se mexendo também, inquieta. Finalmente desisti de tentar dormir. Me vesti e saí para o pequeno corredor. Rose estava lá também, encostada na janela, olhando para a cidade lá embaixo. Não consegue dormir? Perguntei baixinho. Ela balançou a cabeça. Toda vez que fecho os olhos, vejo o rosto dele. O coronel. Ele parece tão normal, sabe? Usa ternos caros, fala com educação, sorri. Mas por trás daquele sorriso tem um monstro. Fiquei ao lado dela olhando a mesma vista. Amanhã esse monstro vai pagar. E se não conseguirmos? E se ele nos pegar? Não vai pegar, respondi, mais confiante do que realmente sentia. Carter conhece o que está fazendo. E eu não deixo nada acontecer com você, prometo. Rose virou para mim, os olhos brilhando na luz fraca da lua. Por que você é tão bom comigo, Samuel? Eu não sou nada. Só uma mulher que... Não, a cortei firmemente. Você não é só nada. Você é uma pessoa, Rose. Uma pessoa que merece dignidade, respeito, uma vida. O que fizeram com você foi errado, mas isso não define quem você é. Ela começou a chorar e eu a puxei num abraço. Senti o corpo dela tremer contra o meu, todos os anos de dor e humilhação finalmente transbordando. Segurei ela até que as lágrimas secassem, até que a respiração se acalmasse. Obrigada, ela murmurou contra meu peito, por me ver como pessoa. É o mínimo que qualquer ser humano decente deveria fazer, respondi. Ficamos ali mais um tempo. 2 estranhos que tinham se tornado algo mais, não amor romântico, mas algo igualmente poderoso. Uma conexão forjada no fogo do sofrimento compartilhado. Quando finalmente voltamos para os quartos, consegui dormir um pouco. E sonhei com Clara, minha irmã. Mas dessa vez, o sonho era diferente. Dessa vez, ela sorria para mim, orgulhosa, como se dissesse que eu finalmente tinha feito a coisa certa. O dia seguinte passou numa névoa de preparação. Carter conseguiu mapas do Grand Palace, planta baixa do prédio. Descobriu que o coronel sempre jantava às 8 da noite no restaurante do hotel, cercado por seus homens. Seria a nossa janela de oportunidade, quando a maioria da segurança estaria com ele, deixando o escritório menos vigiado. O cofre fica atrás de um quadro falso, Rose nos disse, apontando no mapa. Um retrato dele mesmo, acredita? A combinação é a data de nascimento dele, 1807-32. Como você sabe disso? Perguntei. Ela ficou vermelha.
Ele me fez limpar o escritório dele algumas vezes. Achava que eu era estúpida demais para prestar atenção nos detalhes. Mas eu prestei. Prestei atenção em tudo. Carter sorriu com aprovação. Inteligente. Muito bem. Às 7 da noite começamos a nos mover. Carter tinha conseguido roupas decentes para mim e para ele. O tipo de roupa que homens de negócio usavam. Rose ficaria escondida numa carroça do lado de fora, pronta para fugir caso algo desse errado. Se em 1 hora a gente não sair, eu disse a ela, você pega essa carroça e corre. Não olha para trás, entendeu? Samuel, eu não posso simplesmente... Promete, Rose, insisti. Promete que vai sobreviver, não importa o que aconteça. Ela hesitou, então assentiu. Prometo. Carter e eu entramos no Grand Palace como se pertencêssemos ali. O saguão era luxuoso, com carpetes vermelhos grossos, lustres de cristal e paredes forradas de mogno. Homens em ternos caros fumavam charutos, mulheres com vestidos elegantes riam alto. Era um mundo diferente do deserto lá fora, um mundo onde dinheiro comprava não só conforto, mas também impunidade. Subimos as escadas para o 2º andar, onde ficavam os escritórios particulares. 2 guardas estavam na porta do escritório do coronel, mas Carter tinha antecipado isso. Ele se aproximou deles com um sorriso. O coronel pediu para buscar uns documentos. Disse casualmente. Devia ter avisado vocês. Os guardas se entreolharam, incertos. Ninguém nos disse nada. Típico. Carter suspirou, tirando do bolso uma nota de $50. O homem esquece de avisar e a gente que se vira. Olha, não quero problemas. Vou entrar, pegar os papéis e sair. 5 minutos. E vocês dividem isso pelo inconveniente. Ele estendeu a nota. Os guardas olharam para a nota, depois um para o outro. A ganância venceu o dever. Um deles pegou o dinheiro. 5 minutos. Nenhum segundo a mais. Podem contar. Carter sorriu. Entramos no escritório e fechamos a porta. Era exatamente como Rose tinha descrito. Luxuoso até a obscenidade. A mesa de mogno maciço brilhava sob a luz de uma lamparina cara. Atrás dela, na parede, o retrato do coronel Mitchum nos observava com olhos frios e superiores. Rápido! Carter sussurrou. Tiramos o quadro. Atrás dele estava o cofre, um modelo caro com combinação numérica. Girei os números como Rose tinha dito, 180732. O cofre clicou e se abriu. Dentro havia pilhas de dinheiro, joias e, mais importante, vários livros de contabilidade grossos. Peguei os livros e comecei a folhear rapidamente. Nomes, datas, transações. Tudo documentado meticulosamente. Compras de mulheres, subornos a oficiais, até registros de assassinatos encomendados. Era evidência suficiente para enforcar o coronel 10 vezes. Jackpot, Carter murmurou. Pega tudo. Enfiamos os livros numa sacola que Carter tinha trazido. Estávamos prestes a fechar o cofre quando ouvimos vozes do lado de fora. Vozes altas, tensas. Tem certeza? Sim, senhor, coronel. 2 homens entraram no escritório há 5 minutos. Meu sangue gelou. A voz do coronel. Ele tinha voltado mais cedo. E vocês deixaram? E a voz trovejou. Seus incompetentes! Prendam a porta. Ninguém sai daí vivo. Carter e eu nos entreolhamos. Estávamos encurralados. O som de armas sendo engatilhadas do outro lado da porta me fez agir rápido. A janela, sussurrei para Carter. Corremos até ela, olhei para fora. Estávamos no 2º andar, mas havia uma marquise logo abaixo e depois a rua. Podíamos saltar, talvez quebrar uma perna ou 2, mas sobreviveríamos. Mas então a porta se abriu com um estrondo. O coronel Mitchum entrou seguido por 6 homens armados. Ele era exatamente como Rose tinha descrito. Um homem na casa dos 50, cabelo grisalho penteado para trás, bigode bem aparado, terno caro. Parecia um cavalheiro, exceto pelos olhos. Os olhos eram frios, calculistas cruéis. Bem, ele disse, a voz suave, mas perigosa. Ladrões no meu escritório. Que ousadia! Carter manteve a mão perto da arma, mas 6 revólveres apontados para a gente faziam até o homem mais corajoso pensar 2 vezes. Não somos ladrões, eu disse, surpreendido com a firmeza na minha voz.
Só estamos pegando de volta o que você roubou. O coronel riu, um som sem humor. Roubei? Tudo que tenho foi adquirido legalmente, velho. Através de contratos, acordos comerciais. Contratos assinados sob coerção, rebati. Acordos feitos com pessoas desesperadas que não tinham escolha. Isso não é negócio, é escravidão. Algo perigoso brilhou nos olhos dele. Cuidado com suas palavras, velho. Você não sabe com quem está falando. Sei sim. Tô falando com um covarde que se esconde atrás de dinheiro e poder, porque por dentro não passa de um homem pequeno e fraco. Por um segundo, pensei que ele fosse me mandar atirar ali mesmo. Mas então ele respirou fundo, recuperou a compostura. Onde está ela? A perguntou. A prostituta, Rose, ela está com vocês? Longe daqui, Carter respondeu. Num lugar onde você nunca vai encontrar. Ah, mas vou. Sempre encontro o que é meu. E ela é minha, comprada e paga. Pessoas não podem ser compradas, eu disse. Não mais. Acabou a escravidão ou você não recebeu o aviso? O coronel deu um passo à frente, os olhos fixos em mim. A escravidão nunca acabou, velho tolo. Só mudou de nome. Agora chamamos de dívida, de contrato, de oportunidade. Mas no final é a mesma coisa. Alguns mandam e outros obedecem. E você acha que está do lado certo dessa equação, eu disse. Eu sei que estou. E vocês acabaram de descobrir o que acontece com quem desafia minha autoridade. Ele fez um gesto para os capangas. Matem eles, devagar. Os homens avançaram. Carter e eu nos preparamos para lutar, sabendo que não tínhamos chance, mas determinados a não ir quietos. Mas então um tiro ecoou do lado de fora, depois outro. Gritos vieram da rua. Todos na sala congelaram. O coronel correu até a janela, olhou para baixo. O que diabos? Do meu ângulo consegui ver também. Rose estava na rua, mas não sozinha. Havia pelo menos 20 mulheres com ela, todas armadas com rifles, pistolas, paus, o que tinham conseguido pegar. E na frente delas estava uma mulher mais velha que reconheci, a dona da pensão onde tínhamos ficado. É o fim, Mitchum. A voz dela subiu até nós. Ou você solta esses homens, ou a gente incendeia esse hotel com você dentro. O coronel ficou pálido. Como elas? Rose não fugiu sozinha, Carter disse com um sorriso. Ela espalhou a notícia enquanto você jantava. Todas as mulheres que você abusou, todas que você manteve presas, elas estavam só esperando alguém dar o primeiro passo. Rose deu esse passo. Olhei pela janela de novo. Senti orgulho inchar no peito. Rose estava lá embaixo, erguendo um rifle, o rosto determinado. Ela não estava mais correndo, não estava mais com medo. Estava lutando. O coronel se virou para nós e pela primeira vez vi medo real nos olhos dele. Vocês não sabem o que fizeram. Eu tenho amigos poderosos, conexões. Corrigi. Passado. Porque tudo que você fez está documentado nesses livros aqui. E agora, vai para as autoridades certas. As que você não comprou ainda. Por um longo momento, ninguém se moveu. Os capangas olhavam para o coronel, esperando ordens. O coronel olhava para a rua, vendo seu império desmoronar. Finalmente ele suspirou, derrotado. Baixem as armas, ele disse para os homens. Acabou. Alguns obedeceram imediatamente. Outros hesitaram. A lealdade lutando contra o instinto de sobrevivência. Mas no final todos baixaram as armas. Carter e eu saímos do escritório, descemos as escadas. Quando chegamos na rua, as mulheres abriram caminho. Rose correu até mim, me abraçou forte. Você tá bem? Eu estava tão preocupada. Tô bem, respondi, abraçando ela de volta. Você foi incrível, corajosa, exatamente o que eu sabia que você podia ser. Ela sorriu através das lágrimas. Aprendi com o melhor. As autoridades chegaram meia hora depois. Oficiais que não estavam no bolso do coronel, federais de fora da cidade. Entregamos os livros de contabilidade. Assistimos enquanto prendiam o coronel e seus capangas. Enquanto o levavam algemado, ele me olhou uma última vez. Não havia mais arrogância. Só um homem velho e quebrado, percebendo que o mundo tinha mudado e ele não tinha mudado junto. Foi tudo pela minha irmã, eu disse baixinho, mesmo sabendo que ele não podia me ouvir.
Por Clara e por todas as outras mulheres que homens como você machucaram. Carter apareceu ao meu lado, colocou a mão no meu ombro. Você fez a coisa certa, Samuel. Nem todos têm coragem para isso. E você? Perguntei. O que vai fazer agora? Ele olhou para o horizonte, onde o sol começava a nascer. Continuar cavalgando, eu acho. Ainda tem muitos coronéis nesse mundo. Alguém tem que mantê-los honestos. Tome cuidado lá fora, eu disse. Sempre tomo. E com isso ele montou no cavalo preto e partiu, desaparecendo na luz dourada da manhã, um fantasma solitário do oeste selvagem. 6 meses depois, eu estava de pé na varanda da minha fazenda, observando o sol se pôr sobre os campos. A terra estava mais verde agora. As chuvas de primavera tinham sido generosas. O gado pastava tranquilamente nas colinas distantes, e o som de risadas vinha da casa atrás de mim. Rhodes estava lá dentro junto com 3 outras mulheres que tínhamos acolhido depois daquela noite em Silver Creek. A fazenda tinha se tornado mais do que minha casa. Tinha se tornado um refúgio, um lugar onde mulheres que tinham sofrido podiam reconstruir suas vidas longe do julgamento e do perigo. Não era fácil. Havia dias difíceis, noites quando os pesadelos voltavam, momentos quando o trauma do passado parecia forte demais para superar. Mas havia também dias bons, cada vez mais frequentes, quando risos genuínos enchiam a casa, quando esperança brilhava nos olhos que antes só refletiam desespero. Rose saiu para a varanda, me trouxe uma xícara de café. Pensando em quê? Ela perguntou, ficando ao meu lado. Em como a vida muda rápido, respondi. 6 meses atrás, eu era um velho solitário vivendo com culpa e arrependimento. Agora você é um velho cercado de mulheres problemáticas? Ela brincou, ri. Era isso que ia dizer. Ela ficou séria, olhou para mim. Você salvou minha vida, Samuel. Não só no deserto, mas todos os dias desde então. Me deu um lar, uma família, um propósito. Você se salvou, corrigi. Eu só dei uma mãozinha. A coragem de lutar, de não desistir, de reunir aquelas mulheres em Silver Creek, tudo isso foi você. Foi nós, ela insistiu. Você, eu, Carter, trabalhando juntos. Pensei em Carter, me perguntei onde ele estava agora. Tinha recebido uma carta dele mês passado, enviada de algum lugar no Texas. Poucas palavras, típico dele, dizendo que estava bem e tinha encontrado outra situação que precisava de atenção. Homens como Carter nunca param, nunca descansam. Mas era bom saber que ele estava lá fora, lutando a boa luta. Samuel, Rose disse hesitante, tem algo que quero te perguntar. Pode perguntar qualquer coisa. Você ainda pensa nela? Na sua irmã Clara? Olhei para o horizonte, onde as últimas cores do dia pintavam o céu. Todo dia. Mas mudou, sabe? Antes era só culpa, só dor. Agora, quando penso nela, penso também em você, nas outras mulheres que ajudamos. E acho que ela estaria orgulhosa. Acho que ela me perdoaria. Rose pegou minha mão, apertou gentilmente. Ela com certeza perdoaria. E se não perdoasse, estaria errada. Porque você é um bom homem, Samuel Cole, um dos melhores que já conheci. Não soube o que dizer. Fiquei ali, segurando a mão dela, observando a noite chegar. Atrás de nós a casa brilhava com luz quente, cheia de vida e possibilidade. Pensei no coronel Mitchum, agora cumprindo pena perpétua numa prisão federal. Pensei nos homens que tinham machucado Clara todos aqueles anos atrás, provavelmente mortos ou velhos demais para importar agora. Pensei em todas as vítimas, todas as pessoas que sofrem em silêncio, esperando que alguém se importe o suficiente para ajudar. O Oeste estava mudando. Os velhos caminhos de violência e exploração estavam sendo desafiados, lentamente, mas constantemente. Ainda havia muito trabalho a fazer, muitas batalhas a lutar. Mas pela primeira vez em muito tempo, eu tinha esperança. Esperança que um mundo melhor era possível, se pessoas boas tivessem coragem de lutar por ele. Vamos entrar, Rose disse. Está ficando frio. Daqui a pouco, respondi. Só mais 1 minuto. Ela assentiu, entendendo. Voltou para casa, me deixou com meus pensamentos. Fiquei ali sozinho, velho fazendeiro, sob um céu estrelado,
e pela primeira vez em 30 anos senti verdadeira paz. A culpa ainda estava lá, provavelmente sempre estaria. Mas agora tinha companhia, redenção, propósito, amor não romântico, mas igualmente real. Descanse em paz, Clara, murmurei para o vento. Seu irmão finalmente aprendeu a ser corajoso. Uma estrela cadente cortou o céu, brilhante e breve. Escolhi acreditar que era ela, mandando sua bênção do outro lado. Entrei na casa. Rose e as outras estavam na cozinha preparando o jantar. O cheiro de ensopado encheu o ar, misturado com risos e conversas. Sentei à mesa, aceitei um prato quente, olhei para os rostos ao meu redor. Cada um deles tinha uma história de dor, mas também uma história de sobrevivência. E juntos estávamos escrevendo novos capítulos, cheios de esperança e possibilidade. Samuel, uma das mulheres mais jovens, disse: "Conta aquela história de novo. Sobre como você e Rose enfrentaram o coronel." "Já contei essa história 1000 vezes", protestei. "Então conta 1001, Rose sorriu. "É uma boa história." Suspirei, mas estava sorrindo também. "Tá bem. Tudo começou num dia quente de verão, quando ouvi um grito no deserto. E enquanto contava a história de novo, vendo os olhos brilharem com admiração e esperança, percebi algo importante. Histórias importam. Elas nos definem, nos conectam, nos ensinam que não estamos sozinhos. Minha história tinha começado com covardia e culpa, mas tinha se transformado em algo mais, uma história de redenção, de coragem encontrada nos lugares mais improváveis. E talvez, apenas talvez, minha história pudesse inspirar outras. Talvez em algum lugar, outro homem ouviria um grito de socorro e escolheria agir ao invés de virar as costas. Talvez outra mulher encontraria força para lutar contra sua opressão. Talvez o mundo ficaria um pouquinho melhor, uma história corajosa de cada vez. Essa era minha esperança, minha oração, meu legado. E enquanto o jantar continuava, enquanto risos enchiam a casa, que tinha sido silenciosa por tanto tempo, soube no fundo do coração que tinha valido a pena. Cada momento de medo, cada decisão difícil, cada sacrifício, tudo tinha valido a pena. Porque no final, não são os anos que importam, é o que fazemos com eles. E eu tinha finalmente feito algo que valia a pena. Agora, amigo que me acompanhou até o fim dessa jornada, quero te fazer uma pergunta. Se você estivesse no lugar do Samuel naquele primeiro dia, quando ouviu o grito no deserto, o que teria feito? Teria seguido em frente protegendo sua própria segurança? Ou teria arriscado tudo por uma desconhecida? Não existe resposta errada. Mas pense nisso, porque um dia, de alguma forma, todos nós ouvimos aquele grito. Pode não ser literal, pode não ser no deserto. Mas vai haver um momento quando precisaremos escolher entre nossa segurança e fazer a coisa certa. Espero que quando esse momento chegar para você, você se lembre dessa história. E escolha a coragem. Se essa história tocou seu coração de alguma forma, deixa aqui embaixo, nos comentários de onde você está assistindo e que horas são aí. Gosto de saber que essas palavras viajaram longe, alcançaram pessoas diferentes, em lugares diferentes. E se você quiser mais histórias assim, histórias do Velho Oeste com coração e alma, se inscreve no canal. É rapidinho e significa muito. Antes de ir, quero deixar um último recado. Sei que muitos de vocês assistem tarde da noite, quando o mundo está quieto e vocês finalmente têm tempo para sentar e ouvir uma história. Agradeço por isso, de verdade. Mas também quero que vocês cuidem de si mesmos. Durmam bem, comam direito, não sacrifiquem sua saúde nem por histórias boas como essa. Eu mesmo já não sou mais jovem. Tenho meus anos, minhas dores, meu cansaço. É por isso que às vezes demoro para responder comentários. É por isso que faço tudo no meu tempo. E é por isso também que me importo tanto com vocês. Porque entendo o valor de cuidar da saúde, do corpo, da alma. Então, obrigado por estar aqui. Obrigado por ouvir. E até a próxima história, quando a gente cavalga juntos de novo pelas terras do Velho Oeste. Que Deus abençoe vocês e que suas estradas sejam sempre seguras.